Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Então, nessa aula, nós vamos demonstrar aqui como fazer o uso do dosímetro, né? Do medidor de ruído integrador de ruído, né? De uso pessoal. Então, nós temos aqui o dosímetro, o calibrador, né? Estou aqui também com a chavinha, né? Esse acessório para que a gente possa fazer a calibração dele. Temos aqui um clipe para colocar o microfone na vestimenta do trabalhador e essa espuminha que é o protetor de vento, tá bom? Então estou aqui com o nosso equipamento. A gente vai simular aqui como se fosse iniciar uma avaliação de ruído, tá bom? Então a primeira coisa que a gente deve fazer é a configuração, né, do equipamento. Claro que eu já verifiquei aqui o estado do equipamento. Ele parece que está parte mecânica do equipamento tá ok, eletrônica também. Então, tá bem conectado aqui o microfone, né? O cabo dele tá tudo em bom estado, então dá para a gente utilizar, né? Verifiquei aqui já o nível da bateria. Aqui ele tá com a bateria pela metade, né? Mas o ideal seria sempre a gente, como é só uma demonstração, tudo bem, mas se a gente fosse fazer uma avaliação real agora, o ideal seria estar com a bateria completa, né? Para que a gente não tenha o risco de ficar aqui no nível mínimo de bateria e acabar perdendo a nossa medição, tá bom? Então, eu vou fazer a configuração dos parâmetros desse equipamento, né? Fazer essa programação para ruído contínuo ou intermitente, considerando uma avaliação para o limite de tolerância da NR15, né? Com fator de dobra ou incremento de duplicação de dose igual a 5, tá bom? Então, eu vou entrar aqui no menu do equipamento e eu vou até o setup. Então, aqui no setup, pessoal, nós vamos selecionar um usuário, né? Esse equipamento ele tem, eu acho, a possibilidade de colocar até 9 usuários, né? Mas isso vai depender do modelo que você estiver trabalhando. Nós vamos fazer aqui do usuário número 6, tá? Então, selecionei aqui esse usuário. Primeira configuração que nós vamos fazer é o range, né, dessa medição. Então, a nossa avaliação, o nosso nível de pressão sonora a ser registrado, ele vai de um intervalo de 70 a 140. Se eu entrar aqui na opção, veja que a gente consegue alterar de 60 até 130 e de 70 até 140. Então eu vou deixar essa opção aqui de 70 a 140. Próximo parâmetro a ser configurado, nós temos aqui o tempo de leitura. Então nós temos, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, espero que sim, mas tem um S aqui de slow, né? Eu vou selecionar essa opção, a gente tem um S de slow e o F de fast, né? Então, como é uma avaliação de ruído contínuo e intermitente, a gente vai deixar a opção aqui do S de slow e vou selecionar essa opção. Próximo parâmetro, nós temos aqui a curva de compensação, o Q, né? Ou incremento de aplicação de dose. Então, nós temos aqui a opção número 5, já está aqui selecionada, que é a ideal para essa nossa avaliação. Eu vou selecionar aqui a opção. Nós podemos alterar de 5 para 4 para 3, que é a avaliação mais técnica, conforme NEGAL 01 e ACGH. Tem a opção 6 aqui também, mas para a nossa avaliação, é a opção número 5, né? Esse vai ser o incremento de duplicação de dose utilizado. Então, vou selecionar aqui a opção número 5. Próximo parâmetro é a curva de compensação. Então, nós temos a curva de compensação, aqui selecionada é a A. Eu vou entrar aqui no menu, temos aqui a A piscando, né? Mas nós podemos alterar também para C, no caso seria para ruído de impacto, né? Então, eu vou deixar aqui curva de compensação A, selecionei essa opção também. Bom, agora nós temos, pessoal, o nível de corte. Então, nível de corte, vou selecionar aqui a opção e ele vai de 70, vai descendo, né? A gente pode até chegar a 70, né? Que é aquele valor que nós selecionamos como intervalo aqui. Nós podemos colocar 85, né? Mas eu vou deixar, pessoal, com 80 decibéis, que é o nível de corte que nós temos registrado ali na NHO 01, como nós vimos nas aulas. E é importante também para que a gente consiga registrar os ruídos a partir de 80 para o nosso nível de ação. E agora nós temos o critério, né? Qual critério nós vamos adotar como um limite? Nós vimos que para 100% da dose, para um trabalho de 8 horas, o limite em nível de pressão sonora é 85. Então, esse é o limite que nós vamos selecionar para essa avaliação que nós vamos fazer, mas poderíamos alterar, né? Poderia ser 90, 85, 80. Vou deixar aqui 85.
Pronto, o equipamento está devidamente configurado, né? Já posso iniciar a minha medição? Ainda não. O que a gente precisa fazer? Precisamos fazer a calibração do nosso medidor, né? Então eu vou rolar aqui as opções até aparecer o nível de ruído. Então ele está registrando aqui para calibração, né? 70, 68, né? Está registrando diversos valores. Vou bater no microfone aqui para vocês verem aqui que ele está funcionando, ó. Tá vendo? Ele está registrando, né? Eu vou falar pertinho dele aqui, ó. Som, 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 som. Então ele está registrando. O que a gente vai fazer? Calibrar agora, né? Então eu vou pegar nesse momento aqui o meu calibrador. Então esse é o calibrador, reparem que é do mesmo fabricante do audiodosímetro, né? E ele tem aqui duas opções. Então você vai calibrar, pessoal, de acordo com o ruído que você tem no ambiente. Então na sua avaliação qualitativa ali você acredita que é em torno de uns 94 decibéis, pode ser. Agora não, o nível aqui está muito alto, eu já vou calibrar com 114, pode ser também, né? Mas sempre esse medidor aqui vai ter duas opções. Por exemplo, a ruído de impacto eu já colocaria 114, porque é o pico que eu estou querendo, né? Então eu vou calibrar aqui para 94, tá bom? E a frequência padrão, né, nesse calibrador aqui é uma frequência padrão de 1000 Hz, tá bom? Então esse é o calibrador acústico. Vou ligar ele aqui e ele está marcando para mim um ruído padrão aqui de 114. Vou colocar aqui o de 94, ó. Aí eu terei para 94 e está marcando aqui embaixo o nível. Eu vou deixar 114, vou colocar bem pertinho do microfone para vocês conseguirem ouvir. Então é esse som, né, que é gerado aqui pelo nosso calibrador acústico. Então deixei aqui 94, vou posicionar ele aqui na mesa e vou colocar agora o microfone, né, no calibrador. Então coloquei aqui o microfone no calibrador, ele encaixou aqui perfeitamente, está bem justinho, né, para que ele não tenha interferência do ruído externo. Então o que que ele, olha só, a gente deixou aqui ele configurado com 94 e o nosso equipamento está registrando aqui 93,9, né? Então, o que a gente tem que fazer? Um ajuste. Nesse modelo, pessoal, não é no teclado que a gente faz o ajuste, a calibração. A gente vai fazer isso nesse orifício aqui embaixo, ó. Então, para isso que a gente tem essa chavinha aqui, ó. Essa chavinha já vem com o equipamento, né? A gente tem que inserir aqui embaixo e daí a gente vai fazendo esse ajuste. Ele é bem sensível, né? Então, eu vou tentar fazer aqui para vocês. Olha lá, ó. Chegou, opa, chegou, passou um pouquinho, voltando, aí, 94. Dificilmente você vai conseguir manter isso, ainda mais porque eu tô falando aqui em cima, né? Mas me deixar aqui no 94, ó, chegou, né? Lembrando que daí na avaliação, após o período, todo o período de avaliação, você tem que fazer uma nova calibração e verificar se o equipamento manteve, né, dentro da tolerância de 1 decibel. Se ele fosse registrar, se essa fosse a final, por exemplo, e eu registrasse aqui, né? 95 eu estaria dentro do limite, e 93 também eu estaria dentro do limite, mas se apresentasse o valor fora desse desvio padrão de 1 decibel, a gente teria aí perdido a nossa medição. Então 94 aí tá ok, né? Então eu vou desligar aqui o meu calibrador, eu vou tirar o microfone, pronto. Tá ali configurado tá bem, todas as configurações já programadas nele aqui. E o microfone já está aqui na minha mão. O que que vocês estão percebendo aqui? Tá faltando alguma coisa, né? Que é o protetor de vento no microfone. Então, eu vou posicionar aqui o protetor de vento. Microfone, perfeito. Vou colocar aqui essa priselinha para deixar o microfone na zona auditiva do trabalhador, né? E agora sim, a gente está preparado para avaliação. Bom, então eu vou colocar o meu equipamento aqui na opção Data. Então, que é a opção, né, na qual eu vou começar a registrar, né, as amostras, tá bom? E posso iniciar minha campanha de amostragem, beleza? Então, vamos iniciar aqui a nossa campanha de amostragem. Eu cliquei em iniciar, nosso equipamento apareceu aqui na tela, né, esse símbolo aqui de REC, que significa que ele está gravando, e o data está piscando, né? Então, os dados estão sendo registrados. E nesse momento, automaticamente aqui nesse modelo, pessoal, veja que o teclado está travado. Eu aperto aqui e não acontece absolutamente nada, né? Eu vou segurar aqui a opção para desligar, ele não desliga. Então o botão está travado, isso é importante, né?
Então a gente precisa informar nesse momento a pessoa que está sendo avaliada, né, que ela precisa nos procurar para pausar essa medição, por horário de refeição, né, dentre todas aquelas outras informações que estão lá na NH01, né, que ele não, o trabalhador não pode bater no microfone, não pode falar perto, não pode, né, fechar aqui a frente do microfone, né, obstruir. Então a gente tem que conversar com o trabalhador antes da medição, explicar o objetivo dessa avaliação também e tudo mais. E o teclado está bloqueado para que ele não consiga entrar aqui na programação. Nesse modelo para desbloquear, eu vou apertar esses dois botões aqui, ó. Aperto esses dois botões, vejam que o data parou de piscar, né? Então o teclado está desbloqueado, mas ele ainda tem um REC, ó, ainda está gravando. Quero pausar a minha medição. Eu vou clicar nesse botão aqui no pausar. Veja que já apareceu aqui aquele símbolo de pause, de que está pausado, né? Os dois, esse símbolo, os dois pauzinhos aqui. Parei a minha medição, está pausada, né? E nesse momento eu posso interromper ali para o horário de refeição do trabalhador e tudo mais. Ele voltou para refazer a avaliação, posiciona o microfone, depois está tudo posicionado, tudo direitinho. Aí eu reinicio a minha avaliação e o teclado já está automaticamente bloqueado. Bom, então essa é a forma, né, que a gente faz a nossa avaliação, preparação, né, do dosímetro. E para interromper, eu vou apertar esse botão aqui de desliga, ele vai aparecer stop 3, 2, 1, tá vendo? Para parar a gravação, tá? Um REC aqui ainda, né? Então eu vou apertar o stop e esse botão da setinha, veja que aqui já desapareceu o REC, né? Então isso significa que eu terminei, né, a minha avaliação. Perfeito, pessoal? Então, essa foi a aula prática aqui para demonstração do áudio dosímetro. Tenho aqui também essa bolsinha aqui para ajudar a proteger o equipamento, né? Então é importante também isso aqui para garantir aí, né, que o equipamento volte após o período de medição, né, íntegro, né? E você com isso também não perca o equipamento e nem a sua avaliação, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, envie, por favor, para o professor. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.